Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao La Salle Cast. Sou Tânia Payne, supervisora educativa do Colégio La Salle, e hoje temos um tema muito relevante e muito importante: o bem-estar digital, equilíbrio entre o uso da tecnologia e a vida escolar. E temos hoje convidados especiais. Hoje temos Cibele Pacheco, psicóloga, Ana Paula, orientadora educacional do Fundamental 2, e os nossos estudantes, o Pablo, do 8º ano, e a Daniela, da 2ª série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos e eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bem, vamos iniciar. Cibele, o que você tem para falar para a gente dentro desse âmbito, né, da psicologia, sobre esse tema que ao mesmo tempo é tão importante, mas também é tão desafiador? Sim, com certeza. A gente está vivendo agora eu chamo de uma nova era, né? Onde a gente vai precisar ter muito equilíbrio entre o uso da tecnologia e também o nosso incentivo da vida sem ela. Que nós passamos por um momento onde acreditávamos só nos benefícios. E hoje a gente já está também colhendo os malefícios de uma vida, vamos dizer, desregrada, né, nessa vida tecnológica. Então é muito importante que a gente possa falar desse bem-estar digital, dessa educação digital, procurando esse equilíbrio, porque tudo na vida da gente vai ser no equilíbrio, né? Então a gente não tem mais uma vida sem o digital, não tem volta, né? Os mecanismos estão aí, surgiram para facilitar, mas se a gente não tomar cuidado, a gente é engolido por eles e se desabilita de outras coisas que são tão importantes no convívio, né? Então é muito legal a gente poder estar trazendo esse tema para as famílias, conversando com a juventude e com as atualizações, né? Porque agora a gente tem aí a previsão da proibição, né? Nós temos já as famílias percebendo e preocupadas em como é que a gente faz. A gente já tem a juventude trazendo alguns adoecimentos, que são os vícios, né? O aumento de ansiedade, várias coisas. Então, tem bastante assunto para a gente conversar e poder construir essa caminhada saudável. É isso mesmo, né, Cibele? Ana Paula, a gente sabe que essa lei, né, a Lei 4.131, ela é desde 2 de maio de 2008, né? E a Câmara dos Deputados também traz agora, em 2015, essa proibição do uso do celular. Eu sei que aqui na escola a gente sempre coloca essa lei em todas as salas de aula, né? Mas como é que isso está acontecendo? Pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Essa proibição pegou todo mundo de surpresa, né? Na verdade, como a Cibele mesmo tem relatado, a gente percebe aí que hoje é percebido os malefícios em relação ao uso excessivo dessas tecnologias. É claro que dentro de sala de aula, quando a gente aborda, né, o uso do celular, por exemplo, como uma forma, né, pedagógica, a gente sabe que isso é bacana porque os estudantes eles têm ali a um clique as informações. Então isso agrega valor para ele. Mas, ao mesmo tempo, não tem como a gente entender, digo, e o funcionamento da cabecinha de cada um. Né? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho aquele aluno que entende a importância do uso do celular como uma ferramenta pedagógica dentro de sala de aula, eu também tenho aquele aluno que, por causa dos distratores, aí eu falo os distratores, são as redes sociais, né? O WhatsApp, né? O Instagram. Então, isso tudo acaba tirando um pouco o foco do aluno. Então, quando vem essa proibição, vem aquele questionamento. É claro que o aluno ele vai se perguntar, poxa vida, a escola está muito chata, né? Porque a gente não pode fazer mais nada. E o celular, que era a única ferramenta que eu poderia dizer assim, que é algo que eu posso compartilhar informações com os meus colegas, que eu posso manter aquele contato mais, né, mais rápido com os colegas, no horário do intervalo. Eu estou ali, cada um está no seu canto, mas eles ainda não percebem qual é a dinâmica disso. Aí eu falo num contexto geral, porque isso, em vez de, né, fazer com que eles estejam mais próximos, pelo contrário, faz com que eles se afastem. Então, para os alunos, não está sendo positivo. Então, eles estão achando que isso vai trazer malefícios para ele, ou seja, tirou algo que para a gente era muito bom, né? Então, essa percepção, esse entendimento do aluno em relação
a esses malefícios, ainda é uma caminhada que a gente vai ter que, sabe, construir. E eu falo construir no sentido dessa maturidade, né? Deles perceberem que esses malefícios em relação a esse uso do celular, e aí eu falo desregrado, tem trazido prejuízos. E aí quando eu falo prejuízos, no sentido desse afastamento um com o outro, eu já não olho mais, né, ali numa conversa, eu já não consigo mais olhar no olho, a minha atenção ela acaba sendo reduzida, a minha comunicação também é prejudicada, porque quando eu estou no celular é muito mais fácil, porque às vezes eu falo o que eu penso, mas quando eu estou ali no olho, né, com o meu amigo, ou até mesmo com alguém, né, que eu queira conversar, muitas vezes a forma de comunicação ela acaba sendo prejudicada. Eu não consigo mais falar tudo aquilo que no celular eu conseguiria. Pode ser por medo? Sim. Pode ser pelo julgamento? Também. Mas para o aluno hoje, isso não está sendo muito favorável. Então, é uma construção que a gente vai ter que, né, realizar com eles, no entendimento de que a decisão da proibição não é algo que está acontecendo agora. É algo que já vem sendo discutido já há um longo tempo. Sim. E para a gente chegar hoje a essa decisão, né, aí eu falo, em relação a uma lei que traz aí essa possibilidade da proibição do uso do celular dentro de sala de aula, é no sentido que muitas pesquisas já foram realizadas, né? E mesmo que a gente não tenha a certeza dos malefícios, né, que o uso da tecnologia traz, né, para o adolescente hoje, ao longo dessa caminhada, dentro de sala de aula, dentro da escola, a gente percebe que tem trazido muito mais malefícios do que benefícios. Então, Pablo, eu pergunto isso para você, né? Quando você recebeu essa notícia, porque isso é uma coisa que a gente vem construindo, né, no colégio. E a gente sempre pede, deixem o celular no desligado, ou então deixem dentro da mochila, né? Ou em algum lugar que você não tem acesso. Você conseguia fazer isso? Então, naquele iniciozinho era mais complicado, né? A gente tinha estava perto do fim da pandemia ali, onde a gente estava muito conectado com essas tecnologias. Então era um pouco mais difícil. Mas com o passar do tempo eu fui me adaptando, sabe? Foi ficando cada vez mais fácil, desligando o celular, deixando na mochila, porque apenas a presença do celular já desfoca. Então é muito importante deixar o celular de lado. Eu observo muito que tem muitas pessoas que olham, falam assim, vou olhar a hora aqui no celular, só que eles não se ligam que isso desfoca, né? Isso atrapalha na concentração. Então, Daniela, essa questão de olhar a hora no celular e aí dar aquela olhada rapidinho, se tem um recadinho, né? Acontece? Acontece. Essa coisa de olhar só a hora não cola. Infelizmente, gente. É aquilo que minha mãe sempre fala. Com essas tecnologias, a gente tá perto de quem tá longe, longe de quem tá perto, sabe? Eu fiz o Enem domingo e quando eu saí, o povo desesperado pra rasgar o saquinho pra pegar o celular, sabe? Você não consegue ficar um dia, porque a gente fica praticamente um dia ali, né? Tipo, de meio-dia às 7 da noite. Sem mexer no celular, não consegue. As pessoas não conseguem mais olhar no olho. É aquela coisa... Meu pai fala também que na internet todo mundo fala tudo o que pensa, mas coisas que você não tem coragem de falar quando você está na frente da pessoa. Então, essa coisa das relações interpessoais está se perdendo com a tecnologia, sabe? E foi uma coisa que, inclusive, o Léo Freiman falou. Que ele falou que a gente está criando uma sociedade de crianças que tem o QI mais baixo dos pais, o que não deveria ser, porque a gente tem muito mais acesso à informação. Crianças ansiosas, porque... Você não consegue ver um vídeo até o final, um vídeo de 1 minuto, você não consegue ver. Então, como é que você vai sentar na cadeira e assistir uma aula de 50 minutos? Sabe? Você não consegue. Quando eu recebi a notícia, eu confesso que eu fiquei brava, fiquei chateada. Só que o La Salle realmente, ele tem um equipamento muito forte, tecnológico, para fazer o que precisa ser feito na questão da tecnologia. Então, eu realmente acho que isso vai trazer mais benefício do que malefício. E aí, Cibele, o que você acha aí da colocação dos meninos? Você percebe que essas crianças estão chegando no consultório e as famílias também com esse desespero no celular?
Primeiro, parabenizar os dois, né? Porque eles já estão uma gracinha aí, né? Esse aspecto de consciência, porque é isso, a gente tem que ir desenvolvendo essa consciência. Mas a juventude, em geral, ela sofre muito quando é retirado desse ambiente digital, né? Alguns no consultório relatam que é como se eu deixasse de pertencer, não tem mais vida, vão me esquecer. E é um sofrimento visceral. Pra gente, a gente fala, nossa, mas que exagero. Só que o que a gente sabe também hoje com os estudos da neurociência? Com o cérebro em desenvolvimento, que só vai ter terminado lá por perto dos seus 25 anos, nesta fase, tudo o que a gente pensa, a gente sente. Então, essa sensação de não pertencimento, de abandono, de eu vou ficar por fora, né? Não sei o que está acontecendo. Ah, os meus colegas estão se encontrando e eu estou fora. Isso traz realmente um desespero. E aí o que a gente tem que fazer? Começar a trabalhar devolvendo a vida offline, né? Então, vamos fazer de novo reunião dos amigos, que a gente não tem mais, né? Vamos trazer a galera para jogar jogo de tabuleiro. A gente tem jogos riquíssimos, né? Brasília tem ludoteca, tem lugares especializados onde você pode ir com a sua galera jogar. Isso falando dos maiores. Os menores, então, aí a gente tem a pediatria entrando muito forte, neurociência falando de desenvolvimento, porque nós estamos perdendo tônus muscular. As crianças hoje estão ficando literalmente digitais, só com os dedos, caem mais, não consegue subir numa árvore, as dificuldades na aula de educação física, manter a postura, os acidentes estão ficando piores. Semana passada eu fiquei aterrorizada com uma manchete de uma reportagem que no Japão já tem placas em vias públicas proibindo o uso de celular, porque as pessoas estão andando tanto olhando o celular que estão sendo atropeladas. Aqui no Brasil também já aconteceu, né? Já tem um movimento de diga para o seu filho que quando estiver caminhando não olhe para o celular, porque é a combinação mais preocupante, o celular e o fone. E aí você sai andando na rua, você não está ouvindo o carro que está chegando, você não ouve aquele que te chama, você inclusive deixa de perceber outras ameaças que podem estar chegando, porque você está ali na sua bolha, né? Então a gente está desabilitando o corpo, a gente está perdendo funções. Então, entender o outro pelo olhar, a gente já não tem mais. Não olha mais no olho, né? Não olha mais no olho, não entende mais a comunicação, a gente está ficando mais literal. Isso deixa as pessoas mais irritadas. A dificuldade da convivência tem acontecido. Não está incomum as pessoas dizendo assim, ai, nossa, eu tô com agonia de gente, quero ficar sozinho, quero ficar no meu quarto, quero fazer não sei o quê. Porque a gente vai se desabilitando, só que nós somos seres gregários. A gente, na verdade, só sabe quem a gente é porque tem o outro dizendo pra gente quem a gente é, desde o momento que a gente nasce. Na hora que a gente nasce, tem uma pessoa ali pra dizer, oi, você nasceu, tá aqui, tô te vendo. E a gente tem perdido isso. Então, aquilo que parecia uma zona cômoda, na verdade, tem se colocado como uma caverna. E aí a gente vai buscar lá na filosofia, a caverna, a alegoria de Platão, onde a gente deixa de saber o que é verdade, porque a gente está tendo só projeções. Mas é isso, Sibeli, você não tem os influenciadores digitais? Eles não vão estar fazendo isso para você quando você vai olhar no Instagram e você vê, né, aquele pessoal que está indo tão bem? Não são eles que vão te dar esse caminho aí? Seria ótimo se todos os influenciadores fossem boas referências. Mas, tá certo. Infelizmente, a gente tem um conteúdo vasto de coisas desnecessárias e um conteúdo muito pequeno em acesso de coisas importantes. E isso é uma pena, porque eu acho que os jovens estão se baseando muito nisso, né, Sibeli? E as mídias sociais trazem uma vida recortada. A gente só coloca o que quer. Eu sou psicóloga, trabalho com jovens, adolescentes, jovens adultos. Estou lá no Instagram. De vez em quando você vai lá me ver falando alguma coisa. Eu faço um momentinho, um cadinho de prosa, trazendo alguma coisa. Mas é de se supor que, até pela minha formação, a gente esteja preocupado com o que vai colocar. Agora, a quantidade de conteúdos que são veiculados pensando em venda, pensando em como eu capturo. A gente tem eu acho que eu posso chamar ele de documentário, O Dilema das Redes, que já saiu há algum tempo. Quem não assistiu, vale assistir, Dilema das Redes.
que você vai entender por que foi criado. E aí você começa a ficar assim, muito bravo de pensar que tudo isso foi criado para me capturar, para me oferecer um mundo de vitrine onde aquilo que eu quero que você consuma é o que eu deixo você ter acesso. Então, tudo isso precisa ser construído nesta consciência digital. E aí, o que eu acho muito legal? Alguns pais seguram ao máximo a entrada do celular nas suas casas, na mão dos seus filhos. Perfeito. O que me dá agonia? No shopping, carrinho de bebê já com o celular lá. A pessoa comendo, dando a comida para a criança, e a criança sem saber o que ela está comendo, porque ela não tem a experiência do olhar, do sentir. Porque, de repente, a criança tem essa visão. Isso aqui, gente, ainda vai ser desenvolvido. Essa visão periférica a criança não tem, por isso que eles sofrem tantos acidentes. E aí eu tô ali comendo, vidrado numa telinha deste tamanho aqui, e aparece uma colher aqui, que eu não sei de onde vem. Eu não sei, sabe? A gente vai tirando esta percepção de mundo. Eu tenho alguns colegas pediatras que já recomendam nas suas consultas horas na natureza. Imagina você ter que escrever num receituário, hora na natureza. Ir para o parque, pisar no chão, escutar os pássaros, ter contato com os animais, porque hoje a gente não tem. A gente tem tudo numa tela, no virtual. Vou fazer compra? Entro no aplicativo. Eu já não sinto mais a fruta, eu já não sinto mais o cheiro. E aí a gente foi criando uma zona de praticidade, de comodidade, que tem nos desabilitado. E isso chega para a escola. Quando a gente faz perguntas abertas, como tem vindo as respostas? Eu acho que a Ana Paula agora pode trazer isso daí, né, Ana Paula? Isso, né, Ana Paula? Os nossos jovens não estão sendo ensinados a perguntar. E a responder completamente o que é necessário, né? Sim. Porque a gente sabe que o Enem, né? Daniela fez o Enem agora. O Enem, ele é todo, né, de marcação, né, Daniela? Sim. Se bem que o PAS, né, que é o Programa de Avaliação Seriada, ele já tem outras questões abertas, né? Sim. Mas a gente está tentando trazer isso para cá, e eu acho que a Ana Paula pode falar um pouco sobre isso, da dificuldade, né, Ana Paula? Como é que está sendo isso? Na verdade, a gente percebe mesmo a dificuldade dos estudantes em colocarem no papel aquilo que eles entenderam. A construção da ideia. A construção da ideia. Então, eles são muito objetivos. E aí, às vezes, essa resposta objetiva, né, ela não traz aquela ideia do todo. É recortada. E fazendo um paralelo entre provas objetivas e, né, questões abertas, você percebe que na maioria das vezes o estudante ele vai melhor nas questões objetivas, porque ele tem ali 4 ou 5 opções e ele vai ali por associação. Opa, essa não é a resposta. Então, é fácil para ele. Agora, nas questões abertas, onde ele precisa fazer uma interpretação do todo, a dificuldade de colocar para o papel aquilo de fato que ele entendeu é muito maior. Então, hoje a gente percebe que, inclusive nisso, essa habilidade da escrita, essa habilidade do desenvolver o pensamento, a ideia, ela se perdeu ao longo do tempo. E isso também vem em virtude daquilo que ele vivencia, porque quando ele está ali nas redes sociais, é tudo muito prático. Opa, você vira VC, né? E por aí vai. Né? Então, a minha comunicação, ela fica cada vez mais reduzida. Muito mais restrita. E na prova a gente percebe isso. Então, essa dificuldade do estudante hoje em desenvolver um argumento, né, é muito maior. Então, Daniela, e você que agora fez o Enem, né? Ok que você teve que marcar, mas tem muita leitura, né, Daniela? E a aí, redação também, né? A redação, Porque, assim, eu não achei o Enem difícil esse ano, só que, tipo, tem um texto e você tem que interpretar e a resposta vai estar no texto, só que ela vai estar com outras palavras, entendeu? Então, cara, se você não sabe interpretar, não adianta. Não adianta você tentar, porque você não vai conseguir. Então, tipo, eu vi muitas pessoas no TikTok falando que erraram questões que não era pra errar, que são questões de nível fácil. E as de nível fácil você não pode errar. As de nível difícil, eles até aceitam você errar. Agora, de nível fácil, você não pode, em hipótese nenhuma, errar. E aí tem a redação, que o último parágrafo, a Hortência já deve ter falado no podcast que falaram da Redigir, né? O último parágrafo é a proposta de intervenção. Então, você vai ter que argumentar e vai ter que resolver aquele problema.
E o que eu vejo na minha sala, né? Isso é muito difícil hoje em dia, sabe? Da professora passar uma redação, o povo só copiar a proposta, mandar pro ChatGPT, escrever e na hora que tem que fazer, travar. Então, no Enem, por exemplo, tem a frase motivadora da capa, o povo escrevendo a redação com a frase motivadora, sabe? Isso não tá nem certo, com as dicas gente. A gente consegue construir. Nem Não com os consegue ler textos nem o motivacionais é possível, né? Gente, consegue ler nem o comando, sabe? Essa sociedade tá doente, literalmente. E é muito por conta da velocidade também, né? A gente acha que tem que fazer a coisa muito rápido, tem que ficar pronto. Hoje a gente está muito no modo fazer para ficar livre. E aí esse lugar da interpretação faz toda a diferença. Porque você tem uma frase, você tem um texto, você tem que ter tempo para elaborar esta ideia para poder construir algo. Não, mas a gente quer o modelinho, o esquema. Encaixa aqui as palavras, é a galera do encaixa na lacuna, né? Preenche a lacuna muita e gente usa modelo pronto para fazer a redação. Eu não acho isso ruim. Só que nem todos os temas vão caber no modelo pronto. Você tem que saber até quando você pode usar o modelo pronto. Isso. Entendeu? Esse é o lugar problema. da escolha, né? E aí tem tudo a ver com vida digital, gente. Porque é a escolha do que a gente vai consumir. Quanto tempo a gente vai ficar lá. Se a gente for começar a trabalhar com essa consciência, essa autonomia, a gente vai ver que a ferramenta, de fato, não é ruim. Ela é muito poderosa. Porque hoje a gente conhece o mundo por inteiro, né? Mas se eu não souber fazer as minhas escolhas, se eu não me comportar ali como um filtro, eu vou só absorvendo e trazendo estresse, ansiedade, insatisfação. Porque até quando você entra lá, um dos conteúdos que eu gosto de consumir são viagens. Eu gosto muito de viajar. E aí você fica olhando e fala, cara, por que eu não conheço esse lugar? Poxa, fulano foi lá e eu não fui ainda. Vai te dando uma sensação de que, poxa, as pessoas estão conseguindo e eu não. Olha como é que isso também, né, traz um mal-estar pra gente. Ao mesmo tempo, igual você colocou, tá tudo ali. E por que a gente não tá pegando? Porque a geração hoje tem muito acesso. A gente tem muito conteúdo, mas tem pouquíssima elaboração. Sim. E aí é uma das coisas que, com a retirada do celular de dentro da escola, a gente está querendo o quê? Que tenha mais essa convivência, que tenha mais essa troca, que as crianças voltem a imaginar e brincar, porque as coisas já estão prontas na nossa tela. A gente se tornou espectador, né? Então, são habilidades que a gente viu que vão ficando adormecidas. A neurociência vem mostrando isso nos artigos, nas novas pesquisas, o quanto a gente fez um processo diferente. Porque a gente está viciado na dopamina, então é muito rápido, eu tenho que estar acessando. Às vezes a gente fica rolando o dedo ali sem nem saber o que está fazendo, que é o mesmo processo de entorpecimento, né? Você está ali mexendo, as horas vão passando, e aí a gente está deixando de habilitar esse lugar da pergunta, do ler o olhar do outro, do entender, né? Dentro de um contexto escolar, quantas briguinhas, quantas coisas acontecem porque eles não estão sabendo mais se comunicar, porque é só a minha vontade, não tem mais o coletivo. Então, tudo isso eu acho que a gente vai ter um ganho. Mas, do mesmo jeito que a gente foi treinado, não sei, a gente se jogou para receber a tecnologia, a gente vai ter que sair. Agora a gente vai ter que treinar para sair dela. É um volta para a gente poder encontrar esse equilíbrio, né? Então, Pablo, estabelecer limites do uso das redes sociais ou implementar pausas durante esse tempo é possível? Sim, na minha opinião é possível sim, é muito complicado, né? Nossa sociedade ela está muito conectada com a tecnologia, mas, na minha opinião, também essa parte da interpretação está muito ligada a esses vídeos rápidos de 1 minuto, que nossa capacidade cognitiva não termina, ela inicia num assunto, aí você passa o vídeo, é outro assunto e vai mudando muito, um excesso de informações. E isso faz com que a interpretação ela não aconteça de forma correta. E isso afeta diretamente nos nossos estudos, né? Então, eu acho que é essencial que ocorra esse limite, determinar um tempo de celular no dia. Só que com a nossa sociedade hoje em dia vai ser uma coisa muito complicada. É um desafio muito grande, né? E, assim, o foco que você consegue dar para os estudos e o equilíbrio entre o uso
da tecnologia e o foco nos estudos, isso você está conseguindo trazer para você e você consegue passar isso para os seus colegas também? Ou... Sim, lá em casa eu costumo fazer o seguinte, chegou a hora de estudar, eu desligo o celular, coloco no silencioso, desligo e deixo ele longe, porque só a presença já atrapalha, só a gente ver e falar, eu quero ver tal, lembrar de algum assunto, de algum conteúdo que eu vi, isso já desfoca. Principalmente para quem tem TDAH, esses problemas. Mas, assim, eu consigo estabelecer esse limite, deixar ele longe. Agora, tem pessoas que não tem, infelizmente, a gente não consegue evitar. Pessoas que estão ligadas o tempo todo. A gente vai mandar uma mensagem, assim, eu preciso perguntar para meu colega quais as tarefas de casa. Te manda e na hora que a gente manda, ele responde. Ou seja, a gente sabe que ele está lá o tempo todo ligado. É um desafio e tanto. E aí, Daniela? É assim também? Você vê a turma lá da 2ª série com o mesmo problema, com a mesma dificuldade? Porque a gente consegue, né, perceber aquela galera que é mais, né, que está mais ligada nos estudos e que tem notas melhores, e aqueles que têm uma dificuldade maior, que a gente sabe que é capaz, tem capacidade, né, mas porque provavelmente está tão viciado que não consegue, né, equilibrar as duas pontas. Como é que é isso? Isso acontece bastante das pessoas. É aquilo que ele falou, vou pegar só para olhar a hora. Você não vai só olhar a hora. É quando você olha, a pessoa tá lá, tipo, meia hora mexendo no celular, sabe? E é uma análise minha. Posso estar errada. Só que o que eu percebo na minha sala, as pessoas que usam o iPad como caderno têm notas menores do que as que usam caderno de papel, como ele deveria ser. Porque eu vi um professor uma vez que ele falou que ele não aceita a pessoa falar que está estudando sem um papel e uma caneta. Porque a experiência sensorial de você pegar a caneta e escrever no papel é diferente do que escrever num iPad. E o iPad tem distração. A pessoa muito bem pode falar que não tá com o celular, mas botar o chip no iPad e continuar vendo mensagem, vendo Instagram, vendo TikTok, entendeu? Então, na minha sala, o que eu vejo é que realmente a gente tem... Na minha sala não, no geral, né? A gente tem muito problema com o celular e os professores estão cada vez mais rigorosos quanto a isso. Só complementando o que você falou, a escrita à mão, ela aciona zonas do cérebro que o digitar ou escrever no iPad não cumprem o mesmo papel, inclusive de memorização. Então, realmente tem uma diferença nesse lugar. Da escrita à mão, aí algumas pessoas não falam, mas no iPad a gente usa a canetinha, tá escrevendo também. Mas essa experiência de iluminação, de escrita, ela já fica prejudicada. Muito melhor escrever com a canetinha do que digitando, porque aí já é uma outra área, mas sendo a mão no papel, tudo isso, a gente tem realmente uma diferença para memorização. Então faz sentido porque que o QI, né, dos filhos está ficando mais baixo do que o QI dos pais, né? A gente tem escutado muito isso. Essa já também é um outro lado da pesquisa, né? Porque desde que a gente fala de múltiplas inteligências, o QI também ficou uma das áreas a ser subdividido. Uma das áreas a ser analisada, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma análise maior. Mas o que chama a atenção dessa coisa do QI é que realmente algumas habilidades são notavelmente menores do que a gente tinha. E com todo o acesso que a gente tem hoje, se esperava que fosse mais fácil, que fosse mais produtivo. Mas essa área de atenção, de constância, de manter o processo, em especial as crianças menores, de entender que isso aqui começa assim e vai terminar desse jeito porque aconteceram várias coisas ao longo do caminho, a gente não tem no mundo digital. Eu clico, acontece. Eu apareço, o meu bonequinho tá lá, né? Então, a gente vai perdendo isso. E aí, esta elaboração fica sendo prejudicada. Com certeza. A gente agora, acaba que a gente está falando muito mais dos meninos, né? Maiores e tudo, né? Então, trazendo um pouquinho para os pequenos, né? Que é uma coisa que também me chama muita atenção, né? A gente vai nos restaurantes, eu sempre estou atenta a esse tipo de coisa, né? A gente percebe que os pais, né, que estão num grupo, né, no restaurante, para que eles possam também conviver entre eles, né, eles acabam dando o celular para o filho, para que eles possam, né, estar conversando com seus amigos e a criança possa estar entretida lá.
E aí, Ana Paula, qual a dica que você dá para os pais nesse sentido? Eu sei que é um desafio, mas o que a gente poderia também estar ajudando os pais nesse momento, né, que eles acabam dando, né, o celular, e é nesse momento da alimentação, é no momento da interação, é em momentos que seriam tão importantes eles estarem participando, né, com a família. A gente vive numa sociedade extremamente, eu falo, uma corrida, né? Tudo é muito rápido, né? E quando a gente fala de dicas, eu acho que é muito importante a gente pensar em qualidade do tempo, né? Então, se eu tenho a possibilidade de almoçar com meu filho, então eu preciso propiciar esse espaço, esse momento, que ele seja de fato prazeroso. Então, nada de celular. Eu acho que nesse momento a gente precisa trazer um pouco mais essa ideia da qualidade do tempo, porque muitas vezes, e aí a gente fala que a maioria das famílias trabalham o dia inteiro, né? E por trabalhar o dia inteiro, muitas vezes chegam em casa muito tarde. E essa qualidade do tempo com a criança ou com o adolescente, ela acaba sendo, né, diminuída. Então, se há a possibilidade de momentos de interação, de momentos de conversa, de momentos de entender, nossa, como é que foi sua manhã? Nossa, né, o que está sendo programado para o período da tarde? Que esse momento, que ele possa ser da melhor forma. Então, é ideal que seja trocas, e aí eu falo combinados, e se esses combinados faz parte o almoçar todos os dias juntos, então seria uma dica sem celular. Né, um momento de troca, é um momento de partilha, é um momento de estar junto. E aí a gente fala o tanto que é importante a qualidade do tempo. Então a gente precisa valorizar isso. Perfeito. E aquela vigiadinha que o pai dá no celular, né, quando vocês estão conversando alguma coisa, acontece isso? É necessário? Não é necessário? Sim. Como é que é isso, Paulo? Sim, de vez em quando, minha mãe e meu pai, eles olham o celular, vê, até porque na internet como a gente é aproximado daquelas pessoas que estão distantes, muitas vezes a gente conhece pessoas que a gente nunca viu na vida. E é importante ter essa análise, porque a gente não conhece. Não conhece as intenções das pessoas que usam, os influenciadores, o que eles estão querendo passar. Então é importante sim a gente ser monitorado nas redes sociais. Então é uma coisa que você vê como uma coisa saudável, sim, mesmo que os pais acompanhem, né? Sim. Que bom, eu também acho que pai e mãe devem estar acompanhando, sim. Muitas vezes a gente escuta aqui na escola o pai e a mãe falar que não, eu não quero invadir a privacidade do meu filho. Pois então a gente reforça, invadam a privacidade do filho de vocês. Eles estão dentro da casa de vocês e eles precisam disso. Isso é mostrar que você ama eles e que vocês continuam junto com eles. Isso é fundamental. E você, Daniela, como é que você vê isso? É tranquilo para você? Para mim é tranquilo. Acho que meus pais já criaram confiança em mim, sabe? Mas quando eu ganhei, realmente, eles vigiavam bastante o que eu via. E meu pai sempre falou, parece que você e meu pai conversaram, porque ele sempre falou isso. Não é invadir a privacidade. Se você tá morando na minha casa, eu tenho o direito de saber o que você tá vendo no celular. É pro seu bem, é aquilo. Pra mim é muito difícil, eu sempre falo isso, falar sobre pais, porque a tarefa de ensinar é complicado. Então, mesmo que eles erram tentando acertar. Então, eu sempre tento ver o lado deles, e hoje em dia é muito tranquilo, porque eles já criaram confiança. Mas é aquilo, confiança, uma vez que é quebrada, não se reconstitui mais. Então, eu ando sempre na linha. Como você disse, né, Sibeli, acho que a gente soube escolher, né, esses nossos estudantes, né? Então, Sibeli, eu acho que você que está vivenciando isso, eu sei que você acaba trabalhando muito com adolescente, né? Mas tem as famílias também, que têm irmãos menores, né? Sim. E como é que tá essas relações também familiares e trazer um pouco disso, né, para as famílias, de orientação, né, aproveitar esse espaço para você também estar falando isso para as famílias e dar essa orientação. É ótimo a gente ter esse espaço, porque sempre que eu trabalho com os pais, vou fazer grupo de pais, eu coloco assim: você deixaria o seu filho solto numa rua escura de um lugar que você não conhece? Imediatamente os pais falam: não, o que é isso? Eu falo: então, a internet é isso. Porque você não sabe o que está lá do outro lado. Por mais que seja dito a você que é isso, você nunca vai ter certeza.
Então a gente precisa acompanhar. No meio de um programa, uma animação que parece só um desenhinho, pode ter algum conteúdo que você não vai saber. Então, vamos voltar na gente. Antigamente, aí quando fala assim, os meninos lá no consultório falam, ai, Sibeli, lá vem você Jurássica. Eu falo, é Jurássico mesmo. Mas a gente tem que aprender. Havia uma TV e todo mundo via os mesmos programas. A gente sabia o que estava vendo. Eu sou da época que a gente viajava muito de carro, porque passagem de avião era caríssimo. Então a gente viajava de carro. E aí você tinha que negociar a trilha sonora. Você aprendia a cantar a música dos seus pais sabiam a sua música. Hoje a gente está no carro, cada um no seu telefone, cada um com a sua trilha sonora, seu fone, um não está escutando do outro, a gente não partilha. E aí a gente começa a falar disso quando os meninos já estão grandes. Só que quando eles estão aí, eles já viveram tudo que a gente disponibilizou desde pequeno. Então, quando a gente vai falar das crianças pequenas, tempo de qualidade é fundamental, porque hoje realmente a gente passa muito mais tempo trabalhando, muito mais tempo fazendo. Nós criamos uma vida com tantas demandas que se a gente for botar lá no checklist, não dá tempo de fazer tudo que a gente acredita que precisa fazer para ser feliz. Já começa aí um grande erro. A gente coloca muita coisa nessa lista e não dá prioridade àquilo que é fundamental e indispensável, que é o diálogo, é o estar junto, é o escutar o outro, é ter um momento de troca. Então, uma vez por mês os casais se juntam, vão, as crianças ficam. Sim, ali não vai ter problema. O problema é se isso for a sua constância. Então, com crianças, é sentar junto, é ouvir, é programar o almoço. A gente não pode esquecer que os adultos são espelho o tempo todo. Então, não adianta meu filho estar falando comigo e eu estar no meu celular. Não, peraí, só um minuto. É agora, seu pai. É o trabalho, é isso. Outro dia falaram assim, nossa, mas essa juventude não quer crescer, eles não querem se tornar adultos. E aí eu falei, nossa, é mesmo, tá meio difícil. Aí parei, porque a gente tem que parar para pensar também no que a gente está vendo. Que mundo adulto é o que a gente está oferecendo? De pessoas estressadas que dizem que o trabalho não vale a pena, que tá todo mundo pessoas cansado. Infelizes. Pessoas infelizes. Eu também não ia querer crescer, não. Eu ia falar, me deixa aqui, que quanto mais, melhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente projeta, né? E aí, voltando para as crianças pequenas. Todas as atividades offline que a gente puder priorizar, a gente vai estar ganhando. Momentos de comida, de almoço. Se tem tempo, fazer a comida junto, chamar para preparar, para arrumar a mesa, para a escolha, onde a gente tenha esse espaço, né? Em algumas famílias, que eu tenho que fazer as orientações, a gente combina, tem a caixa de acrílico que o celular vai para lá e vai ficar lá guardado. Algumas famílias já entenderam esse processo de que o celular não pode estar no quarto do filho. E ele não precisa do celular à noite, ele está dormindo na sua casa, para que ele precisa do celular ali? Ah, não, Sibeli, mas tem um alarme. Já fiz várias propostas de troca, voltar para o reloginho, que só tem a hora e o alarme. Porque ali eles nos capturam. Então a gente tem que ser mais inteligente que a máquina. A gente não pode ficar à mercê dela. Nós temos que criar nossas regras. E aí vai de cada família. Agora, como a Tânia trouxe, criança, filho, é um ser em desenvolvimento. Se eles já estivessem prontos, eles não precisariam dos adultos. Nós, seres humanos, somos os que fazemos o maior tempo de convivência. Por quê? Porque a gente tem muita habilidade para ser desenvolvido. E filho é pipa. A gente tá com a mão na linha. Tem que hora que a gente tem que dar linha para voar longe, tem hora que o vento está demais, a gente traz de volta, peraí, vem aqui. E a questão da privacidade, do que a gente olha do celular do filho. Não tem coisa mais importante, gente, do que combinados. É combinado. Porque aquilo que está escondido, que eu não posso ver, opa, a gente já parte do pressuposto que tem algo estranho aí, não é mesmo? Né? Se você deu o mecanismo, você é responsável por ele também. Se você começa a pensar pelo outro lado da história, por exemplo, jogos online. No consultório eu tenho um monte de menino que fala, não, eu tenho muitos amigos. Eu falo, que amigos? Onde estão esses amigos? Não, do jogo, a gente joga todo dia. Você já viu essa pessoa? Não. Onde que ela mora? Em outra cidade, em outro país. E ali quem está perto do prédio nem convive. Mas é meu amigão, se eu precisar ele vai estar aqui. E aí você começa a trabalhar esse lugar. Quem garante que essa outra pessoa que está dizendo que tem 15 anos, tem 15 anos mesmo?
Quem garante que aquelas informações que estão sendo passadas ali são verdadeiras? Então a gente tem que acompanhar, né? Eu digo que filho é rio que precisa chegar no mar. Sem margem ele não chega. Então a gente tem que ir margeando. Também não posso fechar tudo, porque aí vira represa, também não chega. Então é uma dança que a gente vai acompanhando, né? E liberdade é conquistada. Ela não é dada. Ela precisa ir sendo conquistada a partir do momento que a gente vai vendo que a coisa está funcionando, vai um pouquinho mais, volta, né? E por mais que a gente queira ser pai, mãe, super brother dos nossos filhos, a gente não pode esquecer da autoridade, né? Que não é autoritarismo. A gente não precisa ser aquela pessoa totalmente brava que só briga, que isso, porque a gente tem que estar junto, a gente tem que saber ouvir. Mas é a hierarquia, né? Exato, porque você é o exemplo, você já viveu. Ah, mas o que você viveu não tem nada a ver com o que eu vivo agora. É verdade, tem coisas que a gente está vivendo agora que está aprendendo junto. Então vamos aprender junto, né? Mas isso significa estar junto. Acho que a família é esse lugar de que, por menor que seja o seu tempo, ele precisa ser um tempo de estar junto, de reconhecer o outro pelo olhar, né? E, Cibele, é um processo de desconstrução. Claro. Né? Porque hoje, o que a gente percebe no adolescente? Essa proibição, né, fica muito marcado para ele. Então, muitas vezes, ele não entende por que está sendo proibido. Né? E quando você fala, né, de fortalecer esses vínculos de tempo, né, com qualidade, né, o adolescente, a criança, o adolescente, ele precisa entender que esse processo de construção, e aí eu falo da relação, né, da liberdade, que ela é construída, ela é com o tempo. E quando você chega para o adolescente muitas vezes, olha, você está usando demais o celular, olha, você está colocando coisas inadequadas no celular, está proibindo. Muitas vezes na cabeça dele não é entendido por que só agora está sendo proibido, né? Então é um processo de desconstrução. Sim, e desse vínculo, né, formativo que a gente vai fazer pela vida toda. Isso aí, gente. Eu acho que hoje a gente explorou um tema muito significativo, né? Eu acho que é um tema que, assim, dá para a gente ficar aqui... Não se esgota. Né? Não se esgota, né? Muita coisa aí para a gente falar. Acho que antes a gente, né, falou um pouco também sobre a questão de como esses grupos também, né, acabaram trazendo muita discórdia também, né? Quando você fala de futebol, quando você fala de política, quando você fala de temas que são temas que levam a essa situação, né? Mas a gente também vê, né, a tecnologia também como benéfica, né? Muitas vezes dentro da escola a gente trabalhando as metodologias ativas, né? Então também é uma forma da gente estar trabalhando conteúdos pertinentes de uma forma, né, mais dinâmica, mais diferenciada. Então é realmente a gente saber equilibrar o trabalho com a tecnologia, né? E momentos que a gente não tem tanta necessidade da gente estar usando, mas a gente também aproveitar o outro, né? E a gente poder estar conversando. Eu acho que um pouquinho antes da gente começar, a gente falou também sobre o momento do intervalo, né? Quando a gente passa, né, pelos corredores da escola, que a gente vê que não está mais tendo aquele momento, né, de conversar, de brincar, de se relacionar, o quanto que é importante a gente também ter esses momentos, né, na escola. Então, realmente, a partir do ano que vem, a gente vai ter as caixinhas dentro das salas, né, e vamos guardar os celulares, né, os adolescentes, os estudantes, né, vão chegar, a gente vai estar aguardando, deixar lá quietinho, no final do dia a gente vai lá, entrega, cada um recebe o seu. Eu acho que a gente vai estar favorecendo momentos importantes de convívio e em alguns outros momentos a gente também vai deixar que eles usem para a gente também estar fazendo atividades que são pertinentes ao uso dele no dia a dia. Então, aproveitando isso, eu vou deixar agora um espaço para cada um poder falar alguma coisa que acha que é fundamental e que vai estar levando essa dica ou alguma fala que é importante para deixar para o colega, ou para deixar para uma mãe, ou para deixar para alguma pessoa que seja importante. Daniela, o que você tem nesse final para passar aí para as pessoas? Bom, resumindo a história, eu acho que a proibição vai ser sim benéfica, principalmente para o rendimento acadêmico. E para voltar essa interação, sabe? Eu fui num show no domingo retrasado
todo mundo no celular, o momento que era pra você estar ali vivendo intensamente, vivendo todas as emoções que são possíveis, sabe? E as pessoas não estão mais aproveitando o hoje. Então, eu acho que vai ser muito bom, sim. Tanto na questão da melhora das relações interpessoais, quanto do rendimento acadêmico. Perfeito. E você, Pablo? Então, nesse contexto, vale ressaltar também nossa postura, principalmente. Quando a gente tá mexendo assim no celular, então a gente sente muitas dores musculares, articulares, e isso reflete muito na nossa saúde. O nosso sono também, desregrado. Porque quando vai anoitecendo ali, nosso corpo produz um hormônio, né? E é aquele hormônio que deixa a gente com sono e tal. Mas quando a gente tá no celular, com aquela luminosidade, ela afeta a produção desse hormônio. E isso atrapalha no sono. A visão, nossa visão, muitos casos de miopia também. Então eu acho que a escola e a família devem trabalhar juntas para treinar os jovens para aprenderem a usar essas tecnologias. Porque o nosso futuro vai ser muito marcado pela tecnologia. E é muito importante que a gente saiba dominá-la. Entende? Isso aí. Muito bom. Cibele? Bom, acho que os meninos já deram aula aí, né? E aí é só a gente perceber que quando você tem famílias que conversam, que investem, eles estão em boas escolas, que estão preocupados com isso também, a gente vê bons resultados, né? Então, a educação é esse processo. Agora, para os pais, primeiramente, gente, hoje a gente está falando muito de higiene do sono. Se a gente não cuida do sono da juventude, das crianças, a gente vai ter um adoecimento potencial. Ansiedade, problemas de memorização. Então, a gente precisa investir muito nisso. Hoje é um dos pilares que eu defendo no consultório, é a higiene do sono. Parar com telas, fazer todo um ritual do sono. Com as crianças menores, aquele momento de contar histórias. E aí é bem desde os pequenininhos, aqueles que não sabem ler, porque quando a gente está contando história, a gente já está desenvolvendo campo semântico, a gente já está num processo de educação e de interesse, né? Então, vamos cuidar do sono, da alimentação, atividades ao ar livre. Nós somos um país tropical, onde a nossa vitamina D está baixíssima. Isso é uma coisa quase que incompreensível, de tanto que a gente está dentro de lugares fechados, né? A tecnologia é necessária, ela não vai sumir da vida da gente, mas a gente precisa aprender a lidar com ela. Tudo na vida é aprendizado. E aí a gente vai fazendo os ajustes de rota, né? Que hoje a gente tem acesso a videoaulas muito interessantes, a gente tem cursos que a gente pode fazer à distância que antes a gente não podia, mas a gente não pode viver só disso. Eu costumo defender que qualquer excesso esconde uma falta. Então, se eu estou demais no celular, se eu estou demais na tecnologia, o que está me faltando, né? Ao mesmo tempo, se eu tenho aversão a mexer nisso, peraí, também não é legal, porque hoje a gente já precisa desse processo. E essa relação de confiança entre família, escola, é super importante, porque a escola tem um projeto pedagógico de anos, tem um começo, meio e um fim. E a gente precisa acreditar no processo que vai chegar lá no fim e vai dar bons resultados, igual a gente está vendo aqui. Então, vamos trabalhar diariamente para que a gente possa ter pessoas mais integradas, né, mais conectadas consigo e com os outros e fazendo da tecnologia apenas uma ferramenta. Isso bem. Ana Paula, como é que é a sua finalização aí? Eu fecho aqui dizendo que equilíbrio. Né? Acho que tudo na vida é equilíbrio. E quando a gente toma a decisão, né, embasado no que é melhor para o estudante, dentro de sala de aula, são 1001 possibilidades, né? A gente tem aí aulas invertidas, nós temos aí outras possibilidades que agregam valor ao estudante. E quando a gente está dentro de sala de aula, o nosso foco é o processo de ensino-aprendizagem. E quando a gente tem, né, possibilidades que tiram o nosso foco, a gente também precisa rever. Né? Fora de sala de aula, horário de intervalo, é estar junto, é olhar no olho um do outro, é o brincar, é o fortalecer vínculos. Então, a minha dica é equilíbrio. Então, tudo na vida é equilíbrio.
Não só dentro de sala de aula, mas fora de sala de aula. Eu fortaleço vínculos a partir do momento que eu estou junto. E se eu favoreço o uso do celular também no horário do intervalo, eu também estou favorecendo o isolamento. Eu faço com que cada um esteja no seu canto e eu não fortaleço esses vínculos. O fortalecimento de vínculos vai agregar cada vez mais valor a esse estudante. Os vínculos, o estar junto, as brincadeiras, a comunicação, porque hoje a gente sabe o tanto que essa comunicação ela está um pouco truncada. Isso. Então, fechou aí com esse equilíbrio. É isso, gente. Hoje exploramos o tema do bem-estar digital e como o uso consciente da tecnologia pode beneficiar a saúde emocional e a rotina dos jovens. Agradeço imensamente aos nossos convidados e aos ouvintes pela presença e pelo interesse nesse tema. Esperamos que as dicas de hoje ajudem vocês a usarem a tecnologia de maneira positiva e saudável. Fiquem atentos aos próximos episódios do La Salle Cast. Até a próxima!